grupo de IG. E a gente estava com uma métrica invariante à esquerda, na métrica de linha. Tá? A de invariante, um A mais um. Vou colocar essa simetria. E o que a gente viu sobre essa hipótese em particular, então a métrica riemanniana induzida em G, ela é invariante à esquerda por hipótese, mas ela vai ser invariante também à direita, por consequência dessa hipótese adicional. O que eu vou tentar fazer agora é conectar com as coisas que o Nicolas falou do Peter Weber, também invariante à direita. Ou seja, se eu fizer o produto interno de dois vetores tangentes, dá a mesma coisa que se eu aplicar uma translação à direita. Claro, eu tenho que ver no espaço tangente correto. Aqui está acontecendo do X são os pontos de G. Isso tem que valer para quaisquer dois vetores tangentes no ponto X. Isso tem que valer para todos os pontos X, Y e no G. Onde, né? Estou denotando aqui por F de Y. Translação à direita. Tá bom, a gente fez uma conta muito chata. Mas até eu consegui fazer, então deve estar certo. Mas o que vai importar para a gente é que quando a gente está mexendo com operadores, e a gente construiu o Laplace-Beltrame olhando para o adjunto da derivada exterior, o que vai importar para a gente é a métrica no cotangente. Aí é meio claro isso, assim, intuitivamente, mas a gente faz a conta. Que a métrica é induzida por tangente. Também daria tudo isso. Em última instância, eu quero provar que o Laplace-Beltrame associado a essa métrica ele também é invariante à direita. E não sai das hipóteses. Né? Então, como é que a gente faz? A gente pega um pouco X e G e a gente olha para os. Como é que a gente induzia a métrica no cotangente, né? A gente fazia o isomorfismo musical tangente cotangente, né? Então, a gente tinha uma
Esse é um bemol que vai para a tangente x, no cotangente em x, ele pega vetores e associa, que é o RIS, né? RIS funcional linear, e isso dá um isomorfismo linear, e a gente tem a volta, né? Esse cara de isomorfismo, e a gente tem a inversa sustenido. E o que a gente basicamente faz é, a gente tem um produto interno aqui, a gente força esses caras a serem isometrias. É assim que a gente induz o produto interno. Basicamente faz um push forward do produto interno. Então a gente tem aqui a translação, o diferencial da translação à direita. Ele manda o tangente em x, um tangente em XY, ele é um isomorfismo linear, e o pullback é simplesmente a transposta dele. Sim, então, dados. Agora, o que a gente quer ver? A gente quer ver que a métrica da dupla tangente satisfaz uma relação assim também, só que com aqui covetores no cotangente, em vez de push forward pullback. Então a gente pega eu vou pegar esse aqui, vou puxar ele para cá e ver o que acontece. Para ver o que acontece, eu tenho que calcular num vetor que está aqui. Vou pegar um vetor, gente. E aí vamos fazer a seguinte conta. Vou parear este covetor que mora aqui com esse vetor que está em dualidade. Vocês vão ver que eu uso esse bracket para tudo, porque eu não tenho criatividade para fazer notação diferente. Então, tem que deduzir do contexto o que ele faz. Bom, então, transposta. Ainda isso é dualidade, porque, bom, é transposição no sentido de dualidade, né? Não é uma junção. Agora, isso aqui é a mesma coisa que... O que é calcular um covetor? É a mesma coisa que transformar ele num vetor e fazer o produto interno. Então, eu transformo ele num vetor tangente, faço o produto interno com esse vetor tangente. É isso que o isomorfismo musical faz. Só que isso aqui acontece nesse espaço tangente. Por que tem esse índice aqui e aqui na dualidade não tem? Então, com a mesma notação que a gente está usando. Muito bem. Aí, o que a gente faz?
Agora a gente usa que esta é invariante à direita. Então, se eu pegar e aplicar dos dois lados aqui a translação por y a menos 1, aqui ela vai ficar, aqui ela vai ficar, só que ela vai juntar com essa e vai cancelar. Então, vai ficar com y a menos 1, e vai ficar um push forward, um C#, e aqui vai ficar só V, isso vai ficar o produto interno em X. Aqui eu usei a invariância direita, que a gente já tinha provado. Agora, calcular um produto interno é o mesmo que... Agora eu vou desfazer a operação. É o mesmo que pegar e olhar para esse vetor como um covetor, usando o isomorfismo, e fazer e parear com esse vetor de dualidade. Então, eu F bemol, F de Y a menos 1. Dualidade. Pronto. Agora, tá. Então a gente pega e a gente olha o que a gente fez. Agora eu tenho dois covetores, e toda vez que eu emparelho com um vetor, dá a mesma coisa. Logo, isso quer dizer que esses covetores são iguais. Quer dizer que pega Y. Se ele é o bemol, R de Y menos 1, diferencial se sustenido. E eu vou escrever isso num diagrama para não me perder. Está acontecendo. Então a gente tem aqui o x, uma estrela. Vai desenhar todas as séries aqui. Peixe estrela. Esse número. Embaixo do fundo. E a gente vai uma estrela. Que eu vou colocar menos uma estrela. Aqui eu vou colocar T, x, y, g. O bemol sobe. E o sustenido desce. Aqui do lado está a mesma coisa. O bemol sobe. O sustenido desce. O sustenido desce. E aqui eu vou ter os transpostos daqueles. Que a gente provou que esse diagrama é incomum. Porque se eu pegar um cara aqui e aplicar a translação à direita aqui, isso é a mesma coisa que primeiro aplicar o sustenido, depois aplicar a
aplicar essa translação à direita e depois voltar pelo bemol. E aí, como as outras setas são diversas umas das outras, então qualquer coisa que você transe já vai uma cômoda também. É só usar em a inversa de aqui. Eu tinha uma interpretação. Aquele lá em cima, o bemol, índice X, Isso. ele atua no tangente lá, no PXG. Isso. E ele vai te dar um carro lá no cotangente, certo? Isso. Então, ali você falou assim, ele pega um V, aquela que é a aplicação, certo? Isso. Ele transforma o V num. É tipo teorema de Gibbs, né? Ele transforma o V num funcional. No funcional linear. Ou Isso. seja, então, o PX, só para anotação, o PXV é um funcional agindo no visual. Isso, exatamente. Que ele age em vetores. Isso. Porque ele é um corretor. Minha dúvida é quando vem com a anotação por baixo, quer dizer, o que significa esse bemol desse cara? É essa anotação. É o bemol no ponto correto, né? Então aqui seria isso aqui, o Xi é um corretor em XY, então esse sustenido, o primeiro sustenido, ele vai transformar ele num vetor em XY. Aí quando eu transladar, isso vai me dar um vetor em X. Que aí eu vou transformar em um covetor, aqui aqui eu omiti onde esse sustenido está aplicado e onde ele está. Mas na verdade esse sustenido é no ponto XY e esse bemol é no ponto X. Então, comparando a luz de cima, né, esse V que está aqui embaixo não tem o mesmo papel do V. Não tem. Quer dizer, na verdade, o papel desse cara está dentro do bemol, se fosse assim, o papel do V está lá em cima. Isso, e rigorosamente, eu deveria ter escrito isso um pouco melhor, porque talvez eu esteja usando aqui implicitamente que como tudo é real, o produto interno é simétrico. Então eu estou bem pouco preocupado com a ordem. Se o produto interno é complexo, eu teria que tomar bastante mais cuidado com o que eu estou fazendo. Aqui é tudo real. Esse cara dentro do bemol é aquele V, esse outro é um pouco isso. Quer dizer, o que eu queria ver era, assim, eu sei como o produto interno aqui se comporta com relação a essas aplicações. Eu já provei que são isometrias. E eu construo o produto interno aqui usando esses mapas. E aí eu tenho a transporta desses caras aqui, eu quero verificar que eles são isometrias também. Mas agora meio que acabou, né? Porque esses eu provei que são isometrias. Isso aqui que é a posição da aula passada. São isometrias. E esses daqui eu obriguei a serem isometrias pela forma como eu defini o produto interno. Bom, então, o completo diagrama tem que ser, porque, por exemplo, aqui eu escrevo o RY dela como sendo a mesma coisa que descer, andar e subir. Bom, que é o que a gente provou aqui, né? Vamos escrever isso direitinho. É a mesma coisa que descer pelo bemol XY, depois andar, transladar por esse, e depois subir, não é o bemol, eu sustenido, descer,
Depois subir. Então, é uma composição de geometrias. É uma geometria. Que é exatamente essa afirmação. Que é o se eu tiver caras aqui, é a mesma coisa aqui. Legal? É a mesma coisa aqui. Estrela C, estrela reta e o mais chato de fazer é rastrear em que ponto você está fazendo a ponta. A ponta em si é. Mas é bom rastrear para as pessoas não escreverem uma bobagem muito grande. Então, o corolário disso é que esse delta é o Laplace Beltrame associado a uma métrica adinvariante. Isso significa que delta é invariante de então, é basicamente escrever uma longa salsicha. Então, vou pegar duas funções. E vou calcular isso aqui. F por F de delta F G. Vou calcular a norma L2 de G. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero provar que isso aqui é igual, fazer uma conta, e eu quero provar que isso é igual a delta de F, Y por F contra G, L2. Aí o argumento é assim, como vale para toda F e toda G, em particular de uma F travada vale para toda G. Então, se esta igualdade vale para toda G, isso quer dizer que isto é igual a isto. Mas então, isto é igual a isto para toda F, isso quer dizer que compor delta com a translação à direita de um lado e de outro dá a mesma coisa, que isso aqui é invariância à direita. É isso que a gente vai. E agora eu vou preencher esse miolo aqui. Vamos lá. Então, isso aqui é qualquer definição. Uma integral. Então, eu tenho que fazer o produto interno desse contra G. Mas essa função calculada no ponto X,
é delta de F calculado em XY. Eu tenho que fazer o produto interno contra G, não, X. X é o ponto, é a variável de integração. De X. Aí eu vou usar invariância à direita da medida de raiva, que é cancelar esse Y aqui. O preço que eu vou pagar é, quer dizer, essa determinada variável vai pipocar um Y menos 1 aqui. X apareceria aqui também, mas aí a invariância à direita da medida de Haar diz que quando eu fizer a mudança de variáveis, isso vai sumir. Complexo conjugado DMI, isso é invariância à direita da medida de Haar. Que é, por sua vez, agora eu reescrevo. Aí vai parecer que eu não fiz nada. Versão produto interno é depois de delta F contra que função de X é aquela que apareceu ali. Ela é a translação à direita do Y a menos 1 aplicada em G. Isso é essa função de X. Tá, então eu joguei para cá a translação à direita e já posso começar a desempacotar a definição do delta, que é D estrela, D de F, F, Y menos 1 estrela, G. Joga esse adjunto para lá. Agora esse é um produto de duas formas. Derivar aquela função. Vou ter um diferencial aqui. E eu vou derivar aquela função. E já vou usar aqui. Já vou usar aqui com o PEG comum para derivar do exterior, sempre. F, D, de F, Y, não. De R, Y menos 1, estrela de DG. Mas isso é um produto interno de conformes, então ele tem uma definição específica, que é a gente vai integrar alguma coisa, que é o seguinte produto interno que acontece no cotangente. E essa forma aqui calculada em um ponto X, isso é o produto interno no cotangente, e eu integro essa expressão contra a medida de raiva. Essa é a definição do produto interno de conformes. Muito bem, agora eu posso usar, vou usar agora. Primeiro eu vou escrever uma passagem aqui só para, quer dizer, o que é o back de uma conforma calculado no ponto. Você pegar a forma, avaliar ela como um corretor no lugar certo e aplicar a transposta do diferencial. Isso aqui é uma forma BR. Calculada no ponto X
Isso aqui é o DG calculado no ponto XY. Mudou a semântica, né? Isso aqui era um pullback agindo em formas, e agora isso é uma transformação linear agindo nesse cobertor. E agora eu tenho dois cobertores legítimos aqui, nos pontos corretos. Eu não vou checar onde está, eu vou confiar que está certo. Eu tenho essa transformação aqui e eu tenho esse produto aqui. O que eu vou usar que esse cara é uma isometria e jogar ele para o outro lado, só que vai aparecer aqui, vai ser a inversa dele. Y estrela, calculado no cobertor PFX, e verificar o cobertor PG no ponto XY. Tudo isso vai ficar agora. Isso deve estar no ponto XY, porque eu tenho um cobertor aqui no ponto XY. Tudo isso eu integro na variável x. Estou pensando que vocês têm aqui, se você não entender alguma coisa, vai ficar consultando aqui para não errar. Ou pelo menos errar como eu errei em casa, quando eu preparei as notas. Então, tá. Então, agora eu vou botar a expressão. Agora a operação que eu fiz aqui, eu desfaço e eu reinterpreto agora. Eu quero interpretar isso como um pullback de alguma forma calculado no ponto XY. Dependendo das contas com o seu livro de variedades aberto do lado. Isso aqui é, por definição, o pullback de DF calculado no ponto XY e comparado com o ponto XY. Tudo isso calculado limite x. Agora, pullback comuta com derivada exterior de novo. Tudo isso calculado no ponto XY, DGXY, produto interno. Agora vamos usar que. Oi? Essa primeira não tem o R. Essa uma forma. Não, não medicina, não medicina. Que. X. Essa forma calculada no ponto XY. Agora, porque aqui era essa transformação, era esse diferencial, esse codiferencial calculado nesse cobertor. Dava o cobertor em XY. E aí agora eu reinterpreto como aquilo, por definição, é o pullback de DF calculado no ponto XY.
essa é que nem aqui. Eu assisti, acho que eu vou dar um casal, só sabe. Cara, não tinha nada disso, então não é por isso, pode ser por outra coisa. Não, na última linha. Na hora que você vai ver com aquele R, estrela, Y menos 1, isso daí para baixo. Isso. É um Y menos 1, não é estrela, DGY. Né? Isso. Aí vem para cá um Y mesmo, certo? Isso, porque aqui eu usei que agora eu tenho corretor, transformação, produto interno. Então eu usei que então, vamos escrever assim, o LY-1 estrela de V no ponto TX estrela. Isso é a mesma coisa que, aí eu vou aplicar, eu vou usar que esse cara, eu vou usar que a translação por Y é uma isometria. Isso é RY estrela U, RY estrela, RY a menos 1 estrela, V, tudo isso no ponto DXY. Só que aí, esse aqui, Y com Y menos 1, isso aqui é a identidade. Então, isso aqui dá RY estrela U e V no ponto TXY estrela de G. Quer dizer, eu apliquei aqui dos dois lados a translação por Y. Aqui ela ficou, e aqui ela cancelou com essa, sobrou só o. Essa última igualdade ficou claro. A penúltima linha parecida. Desta para essa. A gente tem que. Vamos. Desculpa fazer a conta de Não, tudo bem. Então vamos fazer essa. Então, é bom que eu sempre tenho que desenhar os diagramas para entender o Cooper aqui. Então eu tenho que. Então, digamos, eu tenho uma. Desculpa, eu tenho que escrever em geral, porque senão eu me confundo. Eu tenho uma transformação. Eu tenho sei lá, um diplomatismo F. Então, o que ele vai fazer é ele vai levar o diferencial dele, vai levar TXN em TFX e a transposta dele vai levar TFX estrela N no dual aqui. TX estrela N. Aí, se eu tiver uma forma, se eu tiver uma forma, por exemplo, uma forma, uma função sobre em N, então o back é uma forma em M, e eu tenho que dizer qual que é o valor dela, qual que é o valor dela como corretor, tá, no caso de uniforme, né? Uniforme, eu tenho que dizer o valor dela como corretor num ponto de X aqui, né? Então eu tenho que especificar. Isso tem que estar, isso tem que ser um corretor. O que eu posso fazer? Eu sei calcular a ômega em pontos daqui. Em particular, eu sei que o ômega de f de x é um corretor em f de x em E. Mas aí, então, eu posso aplicar essa.
bem assim, sugestiva, né? Vou colocar o colchetivo. F estrela de ômega calculada no ponto X é por definição F estrela, só que este F estrela aqui, né, digamos, lá no ponto. Eu estou omitindo o ponto básico. Calculado em ômega de Fx. Então, como que eu estou aplicando isso? Eu estou aplicando aqui para... Eu estou aplicando para... Isso, eu estou aplicando assim, né? Então, aqui a minha F é o RY menos 1. Tá? Só não vou pagar essa linha porque é o que a gente faz. Então, aqui eu estou aplicando a minha F é o RY menos 1, que é a transformação de G em G, e o ômega é a forma DG. E o ponto X é o X, e o ponto F de X, ele é o XY. Não, tem alguma coisa errada. Porque... Acho que tinha que ser o XY menos 1. Então, tem. Isso que eu falei, vamos checar o ponto de vez em quando para ver se... Tinha que ser, então, até aquele ponto parece que está tudo bem. Então, isso aqui tinha que dar então, F de Y menos 1 nesse sentido aqui, né? Que ele está indo no T, acho que tinha que ter um menos 1 aqui, tem razão. Tinha que ter um menos 1 aqui. Isso. E aí agora, esse é o corretor no lugar certo, que é aqui. Né? O F de x é o XY menos 1. E aí eu aplico. Quando eu aplico o RY menos 1, eu volto para x, que é onde eu devia estar. Então você tem razão, tem um XY menos 1. Então tem um XY menos 1 aqui. Aqui esse espaço tangente está no XY menos 1. XY menos 1. Aqui tudo bem, porque eu só peguei fiz aquela conta da transformação linear, que agora pula para o outro lado aqui, com f de y. O problema isso, e ela pega um vetor em x, um corretor em
no x e manda no xy menos 1. Certo? O R de y ele vai mandar. Quero que tudo termine no. De onde eu tenho que trazer esse cara? Quero chegar no. Quero vir de algum lugar e terminar no xy menos 1. Mas agora eu me confundi, me enganei. Bom, isso. É uma coisa interna da situação. Eu estou errando alguma coisa, porque a linguagem era para se autocorrigir. Está vendo que está dando um uso. Tem algum probleminha aqui. Eu devo ter errado talvez antes, e aí agora está dando. Esses corretores vão estar dando no lugar certo. Ai, que chato. Bom, a conta é chata. Então, mesmo olhando no livro do Gui, acabei me enrolando aqui. A gente pode concluir depois. Aqui, tá. Aí abriu o primeiro produto interno, deu F contra o. Bem. X. Aí agora eu aplico a translação em Y dos dois lados. Agora eu escrevi uma coisa. Vamos lá. Tá, até aqui está ok. Eu tenho um corretor em X, um corretor em X, em X. Muito bem. Aí agora, esse corretor está em XY menos 1. Então eu tenho que o R de Y, o R de Y, aqui eu estou com o R de Y a menos 1. Então ele vai mandar X no XY menos 1. Então o back dele vai mandar o TXY menos 1 estrela G, TX estrela de G. Tudo bem, porque eu tenho que variar com esse cara, tenho que fazer o produto interno com esse cara, que é um corretor. Então eu tenho que pegar o diferencial da G desse ponto. Joia. Aí. Se trocar o x por R menos 1 de xy. Trocar o x por R é o R menos 1 de xy. X igual a R menos 1 de xy. É isso que eu quero fazer em algum momento, no fundo. Mas não é só substituir aqui. Aqui. Na de cima. Na de cima. No lugar do x, coloca R. Tá. Bom, o efeito vai ser o mesmo. Isso vai continuar sendo corretores em X. O x da segunda entrada, se você colocar R menos 1 xy, Aqui. aí o R ao coback sairia para fora e ficaria DG de xy.
Acho que eu deixei de entender que eu sou devagar com essas coisas. Tá? Aí o callback sairia para fora e eu ficaria com DG de XY. Mas em vez de se cansar esse R menos 1 estrela, o F vai ficar PF em XY, e ele fica DG em X. Então, vamos fazer assim, né? E aí isso daria certo. Então, se tivesse trocado o DF, se você tivesse trocado o DF, só não ficaria o R estrela, só o DFX, substituindo algo do gênero. Isso aí não é a mesma coisa que você compra fora com R menos 1 estrela. Aí você usa a isometria e a submetria, fica BFXY, BGX. E aí apareceu o R estrela para o sistema lá em cima. Mas tudo em X. Não, isso está certo. Aqui está certo, no fim. Não tem esse menos 1 aqui. Porque. Por causa disso. Não é? Quer dizer, o XY é o ponto que é mandado por RY menos 1 em X. Eu vou digitar isso depois. A gente vai ficar aqui. Eu vou confundir. A moral da história disso era para mostrar que esse negócio é tão fácil que nem para você fazer essa afirmação na dissertação. Ele nem põe na conta, porque foi muito material. Não estou conseguindo fazer sem errar. Então, o resultado é esse. Vamos assumir isso, tá? E essa vai ficar uma aula menos satisfatória, né? Porque inclusive eu não vou tirar a conclusão que eu queria chegar. Vou deixar só indicado. Eu tenho variante meio com uma dívida de escrever isso aqui. Bom, por que tudo isso? Por que essa insistência nessa teoria? Por causa lá da bendita representação regular à direita que o Nicolas menciona.
certos subespaços no subespaço vetorial. Dimensão finita. E eu vou assumir que ele tem a seguinte propriedade. Ele é invariante por translações da direita. Não é que é igual a f, que é uma função que seja completamente invariante por translações, elas têm que ser constante, mas que caia no mesmo subespaço. Tá? Então, um exemplo de um espaço assim são os autoespaços do Laplaciano. Né? Sabendo agora que o Laplaciano é invariante de ele é uma função que o Beck é linear. Então, portanto, essa é uma nova autofunção. Então, esse aí a gente já viu que essa dimensão finita. Aí, então, uma coisa que o Nicolas comentou ou fez, mas eu vou refazer a continha aqui. Vou tentar fazer a continha. É que essa aplicação, então, que associa a carga x coberta pela translação à direita, ele é uma representação unitária de G. Não necessariamente redutiva. Não necessariamente redutiva. Primeiro a gente tem que ter a representação. Então a gente tem que ver que quando eu deixo o G agir dessa forma, nesse subespaço, isso é um homomorfismo de grupos. No seguinte sentido. Eu pego uma F em V e eu então, isso por definição é de x em y em F. Agora eu uso que R de xy é R de y composto com R de x. A
posição à direita, ela troca a ordem, né? Se eu faço Z, X, Y, isso é a mesma coisa que, né? É de X, Y, Z, é Z, X, Y, e é a mesma coisa que eu aplicar R, Y, de ZX, que é igual a RY de RX de Z. Então, RXY, R de Y, R de X. E aí, como o callback é contra a variante, ele desfaz a troca. Então, a gente clica que isso é por V de X, por V de Y, de F. Ou seja, essa igual a essa. E da mesma forma, a gente tem que eleva a identidade. Isso aqui é simplesmente transladar pela identidade, mas transladar pela identidade é não fazer nada. Isso aqui é a transformação em identidade. Então, em particular, o de V de G vai ser transformações reversíveis, porque a inversa da R de X é a R de X a menos 1. É um modelo de grupos. Além disso, eu tenho que se eu fizer uma conta assim, isso dá X. Quero integrar com relação a Y. Eu estou fazendo uma transformação à direita por X. Y. Agora eu uso aqui que o centro de A em variante à direita. F de Y. F de Y é igual a FG Esse aqui é uma isometria do produto interno L2. Isso quer dizer que essa representação é unitária. Uma representação unitária fortemente contínuo. Fortemente contínuo, agora o que nós usamos? Então, a gente estabelece uma posição unitária e a gente vai verificar a continuidade. Eu vou pegar uma base de V, dimensão finita, vai ser uma base de V. Eu tenho que verificar aqui
verificar que essa é contínua. Para todo J e para todo K, essa foi a definição da representação de ser fortemente contínua. Então a gente pode reduzir as consequências. Vamos pegar uma sequência de G. Compare X. Cálculo. Barra PNI de Y, isso é igual a. Isso aqui já converge para isso converge. Quando eu vou dizer o que é, eu vou dizer então, x me converte para x, então, eu escrevo isso aqui. Isso, por sua vez, é o x j. Só por causa de haver alguma dúvida, a gente escreve o argumento bem certinho. Isso vale porque como a FK é sem infinito, em particular ela é contínua, a gente tem que FK de x nível FJ de y. Olhamos como uma função de y, isso converge para FK de y x, FJ de y barra. Essa convergência é pontual. Pontualmente. Mas a FK é contínua. E eu posso controlar isso. Aqui é tudo compacto, então é. Cada uma dessas funções de y quando for compacto é muito bom, porque as constantes são integráveis. O G ele é compacto. A gente tem que pensar numa corrente um pouco mais sofisticada. Então, essa convergência segue o teorema da convergência do Riemann. Olha que os números ganham aqui, né? Para usar a propriedade de interseção finita. Oi? Para usar a propriedade de interseção e argumentar uma convergência. Acho que dá, sim. Certamente tem um argumento mais pedestre, mas o teorema da convergência do Riemann é bom porque você cria uma bazuca para você descobrir Por carteira de motorista, você vai tentar, você não vai disso, né? Então, bom, as representações são fortemente contínuas, unitárias, e
E não necessariamente irredutíveis, porque eu posso fazer isso para qualquer espaço V. Irredutibilidade tem a ver com o seu minimal, em algum sentido. Então, em particular, vou escrever. Cada espaço é uma subrepresentação regular direita, dimensão finita, unitária, parcialmente contínua, mas não necessariamente irredutível. E isso na verdade, não necessariamente, na verdade não são, né? Não vai ser, mesmo quando já é tório, algum tório, no geral, quando ela é S1, não, nem quando ela é S1 não é. A gente pode fazer a conta um dia. Não vai ser nem no caso do tório, essas não vão ser representações redutivas. Mas como o Nicolas mostrou, toda representação ela vai ser fatiada em representações irredutíveis. Né? Ela vai ser composta. A gente usou as técnicas de Fourier para ver como o L2 nesses blocos. E aí a teoria das representações vai pegar esses blocos e diminuir em blocos mais finos, menores. Tá? Esses caras também compostos em fatias mais finas. Mais finas como soma direta de representações irredutíveis. O que acontece é que, para as aplicações que a gente vai ter em mente, não precisa desse refinamento. Basta a teoria espectral. Eu vou deixar para vocês uma questão para a gente pensar junto. Assim, eu não consegui dar uma resposta completamente satisfatória para isso. Eu acho que a resposta está numa leitura cuidadosa ou, digamos, uma leitura menos apressada do que eu fiz a dissertação do Nicolas. Tá? O seguinte, de fato, tem que ser verdade, mas eu não consegui dar uma demonstração que eu gostei, assim, que satisfeito. Sem ver, uma vez nesse sentido, né? Representação.
para a direita. Portanto, unitária, praticamente contínua, irredutível. Se pegar alguma seja irredutível. Pega alguma, ela vai ser decomposta em irredutíveis. Agora tem um monte de irredutíveis. Então, olha para uma que seja irredutível. Eu aviso para vocês. Então, que ela tem que estar contida em um desses blocos. Existe um valor. E a isso eu refiro a aceitação do nível novamente. Aí eu já poderia ter elucidado esse ponto, mas ele resolveu não. Porque as aplicações que a gente quer fazer, a gente não vai estudando as representações, a gente já tem a teoria espectral, então isso é só uma observação adicional. Essa questão é o último ponto que falta para dizer que, olha, na verdade isso que a gente fez é meio que equivalente ao intervalo para fins práticos. Né? Quer dizer, não só esses caras eles são refinados pelo intervalo, mas eu não estou perdendo nada quando eu faço isso. Não estou perdendo, não ficou nenhuma representação irredutível lá que não tem nada a ver com esses espaços. Tá? Bom, em particular eu queria fazer uma demonstração disso, que não usasse o intervalo. Mas talvez tenha que usar. Não tenha outra saída. Tá. Eu vou gastar um minutinho então, só para começar. A última coisa que eu queria falar necessariamente nesse semestre é fazer alguma aplicação para variar. Dar algum exemplo de como essas coisas são utilizadas. Um exemplo que não seja repertório, né? Repertório, a gente vai fazer sem tudo isso. O problema é que para dar aplicações mais assim, aplicadas, assim, mais contundentes, você precisa conhecer as autofunções, ou no caso, as representações. Então, a gente vai para o menor grupo de compacto que a gente conhece. Mas você já viu, mesmo aqui, tem muita coisa interessante para fazer ainda. Tá? Se quiser fazer. Assim, eu não quero explicar minha cabeça para provar teoremas ultragerais abstratos. Eu quero fazer uma coisa concreta. Dá para fazer mais coisas. E para quem gosta de conta, as contas são terríveis. Então eu vou usar duas referências para eu mostrar. A base é o livro de Bustamante. Eu vou pegar emprestado as contas de lá. Tá? Eu vou deixar então como sugestão de leitura para vocês verem bem do.
capítulo 11. Eu não vou refazer as contas, eu vou consultar e eu vou usar. A aplicação que eu vou mostrar, eu pus umas notas já faz algum tempo no archive. Vocês procurarem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar um pouquinho do teoria geral da SO2. Eu vou mostrar. Eu vou tentar convencer vocês de que existe um campo em SO2 que é muito importante. O caso de geometria ele é um campo complexo. E a gente vai provar que ele é resolúvel, mas que ele não é globalmente político, usando as técnicas que a gente desenvolveu. Então, a gente precisa cozinhar a notação. Eu vou olhar para o C2, às vezes eu vou pensar que ele é o F4, como é espaços verticais. E dados dois vetores complexos, eu vou levantar o produto hermitiano entre eles, sendo esse é o produto hermitiano usual em C2, né? Então, o produto interno euclidiano, temos esse daí. Quatro. Se escreve com. Deixa eu colocar a relação entre eles, né? O euclidiano usual é simplesmente ele é a parte real desse. Uma continha bem simples. Deixa eu escrever parte real, parte imaginária, abrir. Não, simples. É simples. Então, eu vou denotar por essas funções já introduziu. Esse é o espaço das matrizes 2x2. Não necessariamente inversíveis. E coeficientes de C. Que a gente vai identificar como transformações C-lineares de C2 em C2. Então, é um número usual.
e com o colchete computador de matrizes. Retorna a uma ajuda de real, Igual as agricultura de que tinha antes. Então, se eu pegar uma matriz aqui, eu vou demonstrar por a estrela, o adjunto dessa transformação em relação a esse produto interno. E era simplesmente a transposta conjugada. E esse é conjugado. Pensar como transformação, seu adjunto em respeito ao produto permitido. A gente vai continuar tratando o GL maiúsculo dos setores, as matrizes inversíveis, matrizes ou operadores, inversíveis de genéricos. 2. E eu vou levantar o S2, um centro, conjunto das matrizes inversíveis, tais que, quando eu multiplicar a esquerda pelo próprio adjunto, isso dá a matriz de identidade, o determinante dessa matriz é aqui, E é a identidade dos produtos. Então, é fácil ver que o S2 é subgrupo. Esse aqui ele é fechado. Por quê? Porque essas aplicações aqui elas são funções contínuas. Às vezes elas são suaves, mas você escreve a matriz em coordenadas e vê a expressão disso e a expressão disso em termos das coordenadas. As coordenadas formam coordenadas globais. É esse.
para tudo. Em particular, isso a gente usou outra vez para outra coisa, a gente viu esse teorema, quando eu tenho um subgrupo fechado, um grupo de Lie, e em particular ele é um subgrupo de Lie mergulhado. Em particular ele é uma subvariedade mergulhada, isso é um teorema do livro do Lie. Agora eu não vou me lembrar qual, mas a gente usou isso na última ou penúltima. Tá. Eu acho que eu vou parar por aqui. Mas eu vou. O que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai ver que. Bom, aí a gente. Então, além de esse compacto, conexo, e a gente vai escolher uma métrica para disparar nele um lapacidor de campo conveniente. E a gente vai estudar um campo vetorial que ele vem da análise complexa dos C2 e que é induzido no S2, no C2CR. Tá? E por causa disso ele vai ser importante, ele não vai ter uma estrutura complexa, mas ele vai ter uma estrutura CR natural. Vai ser dado por um único campo e aí a gente vai escrever as propriedades de resolutividade desse campo. E esse campo ele não é um campo real. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando consulta a literatura. E muita coisa que você vê no artigo é que você vê estão fazendo para campos reais. Então, não serviria para o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora vai usar essa teoria que a gente fez que permite aplicar para campos complexos também. Tá? É isso.